robôs pilotáveis, insetos ciborgues e máquinas que recriam o funcionamento interno das estrelas. O que todos eles têm em comum é que todos eles existem e estão prestes a dominar o mundo. Acontece que os inovadores mais imaginativos do nosso tempo têm alguns planos impressionantes para o futuro do planeta Terra, e eles já estão em andamento. Desde veículos levitantes até simbiontes reais e tênis robóticos que andam por você. Vamos dar uma espiada no futuro com essas tecnologias emergentes que vão mudar o mundo. Coração impresso em 3D. Dizem que algumas pessoas têm um coração de ouro, enquanto outras têm um coração de pedra. Mas e quanto a um coração de biotinta impressa em 3D? Em 2019, pesquisadores da Universidade de Tel Aviv desenvolveram o primeiro coração humano impresso em 3D do mundo, com vasos sanguíneos e câmaras de verdade. Eles conseguiram isso usando células-tronco humanas, que têm a capacidade única de criar qualquer tecido corporal ao se diferenciar em novos tipos de células. As células-tronco foram misturadas com uma biotinta gelatinosa feita de proteínas modificadas e colágeno, para convertê-las em tecido cardíaco. Essa mistura foi então impressa em 3D no órgão artificial. Bem louco, né? Embora o coração produzido pela Universidade de Tel Aviv tenha apenas o tamanho de um coração de coelho e não possa bater de maneira autônoma, ainda é um passo revolucionário no tratamento de doenças cardíacas, que são a principal causa de morte nos Estados Unidos. Em vez de esperar por órgãos doadores, que são muito raros e frequentemente biologicamente incompatíveis com os pacientes, os médicos do futuro poderiam simplesmente imprimir corações parciais ou de tamanho completo, funcionais, a partir de células-tronco do próprio paciente. Embora a escalabilidade para humanos e o funcionamento correto dos corações ainda estejam a alguma distância, esse avanço promissor pode reformar cirurgias cardíacas em todo o mundo. E seja honesto, você não gostaria de imprimir em 3D o seu próprio coração sobressalente? Você podia até dar um apelido para ele e deixar em cima da lareira para assustar as visitas. Robozões e robozinhos. De corridas de bigas à Fórmula 1, os esportes de corrida certamente viram grandes mudanças ao longo da história. Mas e se eu lhe dissesse que os grandes esportes de corrida do futuro podem envolver exoesqueletos mecanizados gigantes? Em 2020, a empresa canadense Exosapien Technologies revelou o Prosthesis, o maior exoesqueleto quadrúpede do mundo, com 4,30 metros de altura e pesando mais de 4.000 quilos. Esse traje mecânico totalmente operacional e totalmente elétrico pode gerar 200 cavalos de potência, que usa para galopar a velocidades de até 34 km por hora. Seus criadores planejam expandir a tecnologia para uma liga internacional de esportes mecânicos, com meca-atletas treinados, competindo em complexos percursos de obstáculos, pilotando seus próprios protótipos do Prosthesis. Para se tornar um piloto de meca de classe 1, você precisa completar um campo de treinamento de 5 dias no rancho oficial de mecas, nas montanhas da Colômbia Britânica, por uma pequena taxa de pouco menos de $20 mil. Salgado. Com interesse suficiente, as gerações futuras podem lotar estádios para assistir a essas enormes máquinas competindo nos campeonatos mundiais de corridas de mechas. Mesmo que isso não se concretize, a tecnologia de exoesqueletos gigantes ainda pode ter grandes implicações para a indústria da construção. Exoesqueletos menores, como o Exovest, já estão sendo usados para aumentar a força da parte superior do corpo dos trabalhadores da construção em quase 7 quilos, mas o Prosthesis representaria uma enorme melhora nisso. Seus membros hidráulicos de grau industrial amplificam a força do piloto em 50 vezes, permitindo que objetos grandes e pesados sejam levantados, arrastados ou esmagados com facilidade. Embora ainda não possuam a potência dos Jaegers do Círculo de Fogo, esses exoesqueletos gigantes podem muito bem ser os pioneiros do futuro altamente mecanizado da humanidade. E se você está esperando por isso tanto quanto eu, me conta nos comentários. Na extremidade oposta do espectro dos robôs, em 2022, engenheiros da Universidade Northwestern revelaram uma coleção de menores robôs controlados remotamente do mundo, cada um com apenas meio milímetro de largura. Esses micro-robôs semelhantes a caranguejos são feitos de uma liga com memória de forma, que se deforma sob o calor e retorna à sua forma original quando esfria. Esse processo de aquecimento e resfriamento, controlado por um feixe de laser, move as articulações do robô, basicamente permitindo que ele caminhe. Embora seja bem interessante de observar, essa tecnologia pode abrir novas possibilidades em vários setores.
fabricantes podem utilizar microrobôs para montar ou reparar componentes microscópicos em produtos. Médicos podem implantá-los como assistentes cirúrgicos minimamente invasivos, para desobstruir artérias ou eliminar tumores cancerígenos. Portanto, desde que essas coisas não comecem a se aglomerar em uma dança dominadora do mundo, a gente pode, sem dúvida, esperar que essa microrobótica transforme o mundo para melhor. Simbiontes reais. Embora a perspectiva de tecnologia que muda o mundo seja incrivelmente empolgante, também pode parecer um pouco assustadora. Tipo, olha só isso. Não, isso não é o Venom ganhando vida. Esse é um material inacreditável, conhecido como ferro fluido. O ferro fluido é um material fascinante que age como um sólido magnético e um líquido ao mesmo tempo, feito de nanopartículas de óxido de ferro magnético suspensas. Quando não há um ímã por perto, essas partículas se movem livremente, dando ao ferro fluido a sua aparência líquida. Mas, quando próximo a um ímã, o líquido se reorganiza automaticamente em uma formação espinhosa, em perfeito alinhamento com as linhas do campo magnético, que normalmente são invisíveis. Mas esse simbionte é muito mais do que apenas um performer magnético. Quando o primeiro ferro fluido foi inventado pelo engenheiro da NASA Steve Papel, no ano de 1963, a ideia original era que se essas partículas magnéticas fossem adicionadas ao combustível de foguetes, a NASA poderia movê-lo em gravidade zero com um campo magnético. Embora essa ideia não tenha se concretizado, o ferro fluido ainda conseguiu mudar continuamente a face da tecnologia desde a sua invenção. Hoje, o ferro fluido pode ser encontrado em algumas aplicações fascinantes. Aqui você pode ver o material suspenso em água dentro de uma caixa de som, que adapta ativamente o seu campo eletromagnético com base no sinal de entrada de áudio, o que faz o ferro fluido dançar. Olha o swing do Venom. Ele também é usado em alto-falantes comuns para amortecer vibrações, bem como em discos rígidos de computador. Mas alguns cientistas acreditam que ele pode ser um divisor de águas na revolução da ciência médica. Devido à sua natureza magnética, o ferro fluido foi proposto por alguns cientistas para o direcionamento magnético de medicamentos. Nesse processo, medicamentos salvadores de vidas seriam imersos em um ferro fluido e injetados no paciente. Os médicos então seriam capazes de usar campos magnéticos variáveis para direcionar o ferro fluido carregado de medicamentos ao seu alvo específico no corpo. Embora o Venom não seja exatamente o modelo de preservação da vida humana, parece que a sua contraparte do mundo real pode, no fim das contas, se revelar um verdadeiro super-herói. Calçados futurísticos. Não há dúvida de que marcas como Nike e Adidas são as líderes quando se trata de tênis, mas agora tem um novo calçado no mercado que pode revolucionar o futuro da caminhada. É o City Glider, um calçado de alta tecnologia da próxima geração que pode aumentar facilmente a velocidade e a distância caminhada pela pessoa. Proposto pelo designer singapurense Frederick Pua, o City Glider é projetado para comprimir um par de pistões hidráulicos escondidos dentro do calçado toda vez que o calcanhar do usuário toca o chão. Esses pistões então liberam essa pressão quando o usuário atinge a posição intermediária em sua passada, propulsionando-o para frente a cada passo por alguns centímetros a mais, tipo um moonwalk ao contrário, mas com a parte complicada feita para você enquanto você desliza para frente. E graças à sua forma inovadora e materiais leves como a fibra de carbono, o City Glider também tem um efeito de absorção de choque, que ajuda a proteger as articulações do usuário e reduz a dor nos pés. É a combinação perfeita de moda e funcionalidade, projetada para incentivar a caminhada ao invés de veículos motorizados para trajetos curtos, com a esperança de reduzir o congestionamento nas estradas, os acidentes e as emissões de gases. Então, não só o City Glider traria um toque futurista ao seu guarda-roupa, como também poderia beneficiar a sociedade quando finalmente for lançado à venda nos próximos anos. Ímãs das estrelas. Além de dar um toque de personalidade às nossas geladeiras, você não pode pensar que ímãs têm muita importância nas nossas vidas diárias. Mas na verdade os ímãs, e especialmente os seus primos eletromagnéticos, são usados em escala industrial todos os dias, desde transformadores de energia até a remoção de contaminantes metálicos de inúmeros resíduos e infraestrutura sucateada. Embora máquinas poderosas como essa grua eletromagnética continuem a desempenhar um papel intrínseco na fabricação moderna, os físicos também começaram a
utilizar ímãs fortes na busca de energia limpa quase ilimitada, via fusão nuclear, em um processo conhecido como fusão por confinamento magnético, uma sopa giratória de átomos de hidrogênio, ou isótopos de hidrogênio, para ser preciso, é aquecida ao extremo até se tornar plasma. Esse plasma quente é confinado e pressurizado por um campo eletromagnético intenso, gerado dentro de um grande dispositivo em forma de rosquinha, chamado tokamak. Depois de ser aquecido a mais de 100 milhões de graus Celsius, existe a chance dos isótopos de hidrogênio começarem a se fundir, formando hélio, como fazem no coração do Sol. É um processo que libera enormes quantidades de energia, mas é incrivelmente difícil de iniciar e de se manter, pois o plasma tende a esfriar após a fusão inicial ocorrer. Mas como exatamente isso começa? Em primeiro lugar, os tokamaks geralmente produzem os campos eletromagnéticos incrivelmente fortes e indutores de plasma, passando uma corrente elétrica por grandes bobinas de fio de cobre, que cercam a câmara de contenção de plasma. O cobre é bastante ineficiente para esse propósito. Então, em 2021, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts desenvolveram um eletroímã que usa materiais supercondutores de alta temperatura em vez de bobinas de cobre. Esse material cria campos eletromagnéticos mais fortes e duradouros do que nunca registrados na Terra, o que de maneira muito conveniente minimiza aquele resfriamento incômodo do plasma de fusão que a gente acabou de falar. E menos resfriamento significa que se pode colher mais energia. O material engenhoso também permite que os tokamaks ocupem 40 vezes menos volume, tornando-os mais rápidos e baratos de construir. Embora a energia gerada por fusão seja um grande foco da comunidade científica, ela ainda não está pronta para ser usada como uma das principais fontes de energia comercial, dado que requer muito mais energia para induzir a fusão do que pode ser colhida dela. Mas os físicos têm grandes esperanças para o reator termonuclear experimental internacional, que deve ser inaugurado na França em 2025, onde os novos eletroímãs supercondutores de alta temperatura serão um componente-chave. E se isso funcionar, vai ser como manejar o nosso próprio mini-sol na Terra, alimentando a nossa civilização com quantidades quase infinitas de energia. Cultivo cósmico. Existem poucos exemplos melhores de como os humanos superaram as restrições naturais impostas pela mãe natureza do que o incrível desenvolvimento da tecnologia agrícola. Mas no que diz respeito à agricultura de alta tecnologia, os humanos estão apenas começando. Embora isso possa parecer o desdobramento profano de alguma abominação Lovecraftiana, o que você está vendo aqui é um método agrícola do futuro. É conhecido como a aeroponia, na qual as plantas são cultivadas completamente sem solo. Em vez disso, as raízes são suspensas no ar e irrigadas com uma névoa rica em nutrientes para ajudar no crescimento. Como os nutrientes são administrados diretamente às raízes e não absorvidos pelo solo, o método aeropônico usa até 90% menos água, o que também torna as plantas menos vulneráveis a pragas e doenças. Além disso, foi comprovado que a agricultura aeropônica produz colheitas mais saudáveis 5 vezes mais rápido do que a agricultura tradicional. É particularmente eficaz para a colheita de tubérculos como batatas, que apesar de normalmente crescerem de raízes no subsolo, podem produzir rendimentos 10 vezes maiores quando cultivadas aeroponicamente. À medida que o crescimento populacional global aumenta incessantemente a demanda por alimentos, ao mesmo tempo que reduz os recursos e terras agrícolas necessários para equilibrá-la, os benefícios da tecnologia aeropônica estão se tornando cada vez mais importantes, considerando que as fazendas aeropônicas podem ser instaladas em qualquer lugar, incluindo empilhadas em arranha-céus. O método ultra eficiente em termos de espaço está atualmente ganhando impulso em todo o mundo, com inúmeras fazendas aeropônicas agora nas Américas, Europa, Oriente Médio e Índia. Mas olha isso, a promessa da tecnologia aeropônica pode até transcender o nosso planeta natal. Desde 1999, a NASA tem refinado um sistema aeropônico inflável para apoiar missões tripuladas à Lua e até Marte em 2050. Não só o dispositivo é leve e compacto, para fácil armazenamento a bordo das espaçonaves, como cada unidade pode produzir 1000 alfaces, ervas e outros vegetais em apenas 25 dias. Só o tempo vai dizer se a aeroponia ou alguma outra tecnologia alimentar que a gente ainda não descobriu serão a resposta para alimentar as primeiras colônias humanas na paisagem marciana. Mas por enquanto, certamente está alimentando o meu deslumbramento com o poder da engenhosidade humana. Pele eletrônica.
Dizem que a beleza é só superficial, e isso se aplica no nosso próximo caso de tecnologia emergente. Desenvolvida em 2016 por engenheiros do MIT e da Microsoft Research, a DuoSkin é um tipo de tatuagem inteligente que atua como uma interface sensorial vestível. Surpreendentemente, essa tatuagem inteligente pode transformar sua pele em um trackpad ou num controlador Bluetooth vestível para controlar remotamente os seus dispositivos inteligentes, feitos de circuitos eletrônicos extremamente finos. Combinados com folhas de ouro e prata, esses computadores de pele metálica podem ser aplicados com segurança ao seu corpo como tatuagens temporárias normais. Mas como qualquer tatuagem temporária, a DuoSkin dura apenas alguns dias, isso até 2022, quando pesquisadores da Universidade Cornell conceberam uma versão mais robusta e reutilizável chamada Skin Kit. O Skin Kit é uma coleção de módulos de computador ajustados à pele que podem ser facilmente anexados a quase qualquer parte do corpo por meio de uma camada adesiva de silicone. Cada módulo carrega uma placa de circuito impresso flexível, pré-programada para realizar uma ampla gama de funções personalizáveis do cotidiano. O que se relata é que os Skin Kits podem atuar como sensores de temperatura corporal para detectar doenças ou como dispositivos de segurança para deficientes visuais, com sinais vibratórios para auxiliar na locomoção. Eles também poderiam ajudar atletas a monitorar o seu desempenho de treinamento ou servir como lanternas vestíveis para trabalhar no escuro. Embora existam algumas desvantagens na operabilidade do Skin Kit, particularmente em condições úmidas, a versatilidade e a conveniência dos computadores de pele podem acabar fazendo com que eles sejam mais amplamente usados do que os smartphones de hoje. Eu já consigo ver a minha versão idosa falando: quando eu era jovem só tinha o TikTok pra olhar. Os jovens de hoje em dia só se preocupam em ter corpo de robô. É uma pouca vergonha. Falando em robôs, parece que os humanos não são os únicos seres que podem acabar sendo dotados de capacidades eletrônicas. Em 2022, cientistas do Instituto de Pesquisa Riken, no Japão, transformaram com sucesso uma barata de Madagascar em um ciborgue recarregável, controlado remotamente. Uma pequena célula solar, construída com cristais orgânicos inovadores, cultivados em laboratório, foi montada nas costas do inseto. Isso fornece energia para um módulo de controle sem fio, que estimula eletricamente os órgãos sensoriais, conhecidos como Church, para produzir movimento. Estranhamente, com tudo isso, o inseto consegue ser dirigido que nem um carro de controle remoto por vários minutos. Os professores malucos por trás desse empreendimento esperam que essas integrações de biomáquinas possam no futuro ajudar a coletar dados em locais perigosos ou localizar sobreviventes sob escombros após desastres naturais. À medida que melhorias são feitas na capacidade de carga da célula solar, exércitos dessas criaturas computadorizadas podem muito bem se tornar o que há de melhor em tecnologia de busca e salvamento em um futuro não tão distante, o que ao mesmo tempo é muito legal e muito assustador. A Arca de Noé. Os níveis crescentes do mar são uma das maiores ameaças ao nosso mundo atual, particularmente para aqueles que vivem próximos à costa. Mas no futuro, em vez de fugir para o interior, essas populações poderiam acabar buscando refúgio mais longe ainda no mar. Essa estrutura em forma de náutilo é conhecida como a Arca, um conceito único de hotel projetado para acomodar os efeitos densos das mudanças climáticas. Proposta em 2011 pela empresa de arquitetura russa Rem Studio, essa versão ultramoderna da Arca de Noé poderia ser construída em terra ou no mar, usando tecnologias de energia eólica, solar e hídrica para funcionar como um sistema de suporte de vida independente. Isso é uma maneira chique de dizer que os seus habitantes nunca precisam sair. A estrutura proposta da arca é coberta por uma folha especial, transparente, chamada etileno tetrafluoretileno. Não só esse material é mais barato, mais leve e mais durável que o vidro, como também é autolimpante graças às suas propriedades antiaderentes inerentes. O exterior de alta tecnologia também apresenta um sistema de coleta de água da chuva, células solares e uma turbina eólica no topo, proporcionando energia e água renováveis aos habitantes. O interior possui mais de 14 mil metros quadrados de espaço habitável, o que inclui o seu próprio microclima semelhante a uma selva, com inúmeras espécies de plantas especialmente adotadas pelas suas qualidades de produção de oxigênio. Embora todas essas tecnologias individuais existam há décadas, a Arca seria a primeira a reunir todas elas no contexto de um hotel flutuante autossustentável, algo que a gente nunca viu antes. Infelizmente, o conceito ainda está esperando por investimento para ajudar a iniciar sua construção, mas considerando que países como os Emirados Árabes Unidos estão atualmente injetando dinheiro na construção de resorts de luxo flutuantes e autossustentáveis, a nossa futura arca pode não estar tão longe no horizonte oceânico quanto parece.
Fúria Flamejante. Embora o motor a jato em si não seja novidade, é uma invenção que continua a evoluir com as inovações, e ao fazê-lo, está continuamente mudando o mundo como conhecemos, desde as suas origens em meados do século XX, até os turbofans de grau militar F-110 dos anos 80, que ainda são usados em aviões supersônicos F-16 Fighting Falcon hoje. Os motores a jato mudaram completamente a indústria aeroespacial quando apareceram no cenário. Turbofans como esse F-110, desenvolvido pela General Electric, podem parecer uma fantasia de ficção científica, mas esse gigante de mais de 4,5 metros de comprimento pode gerar mais de 13 mil quilos de empuxo, o que, acredite, seria muito real se você estivesse atrás dele. Esses intensos jatos de fúria flamejante são produzidos à medida que os ventiladores na frente de um jato sugam ar, comprimindo a pressões e calor extremos, antes de combinar o combustível e acender. E bum! Parece muito legal, né? Os cientistas estão constantemente indo aos limites do poder do motor a jato, e enquanto criações como esse micromotor de acrílico transparente, criado pelo canal do YouTube Warp Perception, são incríveis de se ver, a indústria de jatos tem um preço. Pesquisadores calcularam que o uso de motores a jato na aviação contribui com cerca de 4% para o aquecimento global causado por humanos. Portanto, cientistas têm trabalhado para encontrar maneiras de reduzir as emissões da aviação, e recentemente houve um avanço. Em maio de 2023, a Rolls-Royce completou o primeiro teste bem-sucedido do seu novo motor a jato verde, chamado UltraFan. O UltraFan é apontado como o motor mais silencioso e mais eficiente em termos de combustíveis já produzido, entregando cerca de 10% melhor eficiência de combustível do que o motor aero mais eficiente do mundo atualmente, o Trent XWB. Essas inovações, combinadas com sensores adaptativos super high-tech que ajustam o desempenho do jato com base no clima, e o desenvolvimento de biocombustíveis ecológicos, podem nas próximas décadas ver a indústria do jato se tornar tão sustentável quanto ela é incrivelmente legal. Giroides de grafeno. Desde a sua descoberta em 2004, pesquisadores ao redor do mundo têm defendido o grafeno como o chamado material maravilhoso do futuro. Não só é o material mais forte atualmente conhecido pelo homem, mas sendo essencialmente uma folha de carbono com um átomo de espessura, é também mais leve que papel e altamente condutivo eletricamente. Então, por que essa tecnologia não está sendo utilizada em todos os cantos da Terra agora? Bom, os métodos de produção atuais são muito caros para serem viáveis em larga escala, mas uma vez que o lado da fabricação acompanhar algumas aplicações surpreendentes à espera. Em 2017, pesquisadores do MIT projetaram essa estrutura bizarra, tridimensional e semelhante a uma esponja, conhecida como giroide. Eles testaram a força dessa formação geométrica única, imprimindo em 3D um modelo usando um plástico comercial rosa e submetendo-o a um teste de compressão com uma prensa hidráulica. O modelo de parede fina se manteve extremamente bem sob uma carga cada vez maior, comparado a uma variação muito mais espessa, o que demonstrou como a geometria de um material sozinha pode melhorar massivamente a sua força. De acordo com esses pesquisadores, uma versão de grafeno do giroide poderia ser feita fundindo flocos 2D de grafeno através de ciclos de calor e pressão intensos. Essa versão seria 10 vezes mais forte que o aço e 95% menos densa, tornando-a um substituto ideal para aço e concreto na infraestrutura. Mas como o grafeno é proibitivamente difícil e caro de fabricar agora, pode levar algum tempo até a revolução do grafeno, quando os edifícios do nosso mundo vão começar a ter uma aparência muito diferente. Locomoção flutuante. Embora as locomotivas já tenham mudado o curso da história global uma vez na Revolução Industrial, mesmo hoje há avanços sendo feitos, com algumas ideias novas e muito loucas prometendo deixar os passageiros literalmente flutuando. O Hyperloop é um conceito de trem de alta velocidade promovido por Elon Musk, que visa implementar uma tecnologia fascinante conhecida como maglev, abreviação para Magnetic Levitation, ou levitação magnética. O sistema proposto do Hyperloop funciona usando conjuntos de eletroímãs para primeiro repelir o trem do chão e em seguida movê-lo para frente através de um tubo de vácuo. Com essa tecnologia incrível, os trens Hyperloop poderiam alcançar teoricamente velocidades superiores a 1.200 km por hora, o que é quase 20% mais rápido que aeronaves comerciais. Desde 2014, uma startup americana chamada Hyperloop One tem colaborado com a Virgin para desenvolver o conceito. As primeiras iterações foram imaginadas com um ventilador com duto na frente para canalizar
eliminar com eficiência todos os vestígios de ar remanescentes no tubo de vácuo para fora da parte traseira do carro. Uma versão mais nova, conhecida como Cápsula XP2, adotou um design aerodinâmico e elegante. Ela foi testada mais de 400 vezes no tubo de teste DevLoop, que tem 500 metros de comprimento, localizado no deserto de Nevada, incluindo alguns testes com passageiros humanos. Embora alguns porta-vozes tenham previsto que até 2030 essas cápsulas maglev estariam fazendo viagens comerciais de Los Angeles a São Francisco em apenas 45 minutos, houve grandes obstáculos para trazer o conceito à vida. Por um lado, as cápsulas só atingiram uma velocidade máxima de aproximadamente 160 km por hora durante os testes com passageiros humanos em 2020. Então, quase todos os principais executivos e fundadores ligados ao projeto Hyperloop desistiram durante a pandemia global. Além disso, embora a maioria dos especialistas concorde que o Hyperloop é tecnicamente viável, é financeiramente impossível de realizar hoje. E em dezembro de 2023, o projeto foi declarado oficialmente extinto. Embora a tecnologia maglev esteja longe de se tornar popular, o seu futuro potencial é, no entanto, muito empolgante. Usos do maglev também foram propostos para as nossas estradas futuras. O Float é um carro conceito futurista imaginado em 2017 pelo designer automotivo Yu Shankai. O veículo desafiador da gravidade, composto por bolhas de vidro confluentes, utiliza componentes maglev para deslizar e girar autonomamente em todas as direções. Infelizmente, o Float só poderia operar se a nossa infraestrutura rodoviária atual fosse substituída por trilhos eletricamente alimentados e magnetizados, o que exigiria um tremendo investimento de tempo e dinheiro. O principal problema da tecnologia maglev é que ela exigiria a construção de bilhões e bilhões de dólares em nova infraestrutura, mas algumas tecnologias estão seguindo a rota mais sustentável, capitalizando a oportunidade de preservar e estender a infraestrutura que já temos. O Monocab é um projeto ferroviário engenhoso que está sendo desenvolvido na Alemanha, que faz uso de trilhos ferroviários desativados para fornecer transporte público. O conceito, desenvolvido pela startup alemã Monocar Technology, utiliza cabines de táxi autônomas especialmente projetadas para circular em antigas linhas ferroviárias. Utilizando um aplicativo semelhante ao Uber, o serviço foi proposto como uma alternativa à condução, especialmente em áreas rurais onde há pouco ou nenhum transporte público. Embora não haja uma palavra oficial sobre quando os monocab poderiam se tornar populares, reutilizar a infraestrutura antiga e abandonada pode ser a chave para preparar o nosso transporte para o futuro. Inteligência artificial generativa. Como criadores de tantas tecnologias incrivelmente sofisticadas, nós humanos muitas vezes nos consideramos os seres mais inteligentes do mundo. Mas isso pode mudar de uma vez por todas com o desenvolvimento da inteligência artificial, que pode processar informações específicas bilhões de vezes mais rápido do que os nossos próprios cérebros. Enquanto a inteligência artificial já está reformando quase todos os setores em escala global, a IA generativa representa um dos ramos mais fascinantes em rápida evolução. A IA generativa emprega um conceito chamado Deep Learning, no qual o programa de IA é exposto a enormes quantidades de dados para identificar padrões dentro deles. O programa então usa esses padrões para criar novos resultados sob comando, incluindo texto, imagens, vídeo e áudio. O exemplo mais famoso atualmente é o ChatGPT, uma ferramenta de IA generativa baseada em texto, lançada pela OpenAI em 2022. A IA é treinada usando dados de linguagem natural de toda a internet e consegue escrever ensaios, depurar códigos e até jogar D&D com você. Com a sua versatilidade impressionante, não é de se admirar que o ChatGPT já tenha conquistado o mundo, sendo visitado mais de 1,8 bilhões de vezes todos os meses. Enquanto isso, geradores de arte de inteligência artificial, como o DALL-E 2 e o Midjourney, também estão se tornando cada vez mais potentes e intensamente debatidos. Esses programas avançados conseguem pegar quase qualquer instrução de texto e traduzi-la quase instantaneamente em uma obra-prima intrincada. Apesar das questões levantadas sobre o valor, a autenticidade e a propriedade da arte gerada por IA, certamente abriu um novo mercado nos setores criativos. Algumas pinturas de IA começaram controversamente a ganhar competições de arte, enquanto outras foram vendidas por até 432 mil dólares em leilões. Não há dúvida de que a IA vai continuar a mudar o mundo, mas será que para melhor? Por um lado, alguns teorizam que a IA generativa poderia desbloquear até 8,8 trilhões de valor por ano na economia
global ao melhorar a produtividade das empresas, mas outros preveem que pode causar o deslocamento de até 300 milhões de empregos, ampliando a desigualdade de riqueza e reformulando o cenário socioeconômico global para pior. Sei lá, de repente a gente pergunta pro ChatGPT como é que se resolve esse dilema. Qual dessas novas tecnologias revolucionárias você acha que vai ter o maior impacto no mundo? Tem alguma tecnologia incrível que você ouviu falar recentemente? Me conta nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.